Olá, a Defensoria Pública de Jacareí entrou em vigor em 2013. É uma instituição judiciária voltada para o auxílio de pessoas que não podem pagar pelo trabalho de advogados. Antes localizada no Fórum da cidade, hoje já possui sede própria bem no centro da cidade e atende a toda a população carente de segunda a sexta. O programa TV Câmara Entrevista de hoje recebe o defensor André Araújo para nos explicar um pouco mais sobre o papel da Defensoria. André, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios da TV Câmara Jacareí. Obrigado pela oportunidade de apresentar a instituição à população jacariense e de contribuir com a TV Câmara na divulgação dos serviços prestados de acesso à justiça que a Defensoria tem por função institucional, né? Certo. André, agradecendo mais uma vez a sua presença, e eu queria então que a gente começasse abordando um pouco do qual é o papel exato, né? Eu sei que são muitas tarefas, mas eu queria que você explicasse um pouquinho qual a função da assessoria, aliás, da Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública, ela surge com a Constituição de 88, quando a Constituição ela estabelece a Defensoria como uma instituição que incumbe a defesa do hipossuficiente econômico, ou seja, daquele que não tem condições de contratar um advogado, e o Estado deve oferecer esse serviço. No Estado de São Paulo ela é mais recente, ela vem do ano 2000, né, 2006, 2007, surge esse movimento. Anteriormente, ele era prestado aqui em São Paulo pela Procuradoria-Geral do Estado, através da Procuradoria de Assistência Jurídica. E a Defensoria, hoje estruturada no Estado de São Paulo, ainda em processo de expansão, é verdade, a gente tem algumas carências, ela tem por papel fundamental prestar assistência jurídica, em primeiro lugar, àquele que não tem condições de contratar o advogado, como eu falei, né, o hipossuficiente econômico, mas também de proteger e promover os direitos humanos. Isso vem previsto já no artigo 134 da Constituição Federal e principalmente trazido pela Emenda Constitucional 80, que alterou significativamente o papel da Defensoria Pública e transformou ela não só naquela defesa do hipossuficiente econômico, mas também na defesa na promoção de direitos humanos, na defesa da mulher vítima de violência, na defesa do idoso, do consumidor e na defesa da população que se encontra em estado de vulnerabilidade não só econômica, mas também organizacional, como, por exemplo, recentemente o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que a Defensoria tem legitimidade para promover a ação civil pública, quer dizer, aquela ação coletiva no interesse de uma ampla gama de cidadãos, independentemente se ali aqueles cidadãos há alguém que possa pagar advogado, porque se entende que vai atingir também aquela população carente. Desse modo, a Defensoria hoje ela se situa naquele papel fundamental que o Estado brasileiro se comprometeu perante a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Carta da OEA, de prestar essa assistência jurídica e de promover, de proteger, respeitar e promover direitos mínimos e básicos. Nesse papel, a Defensoria Pública, e mais especificamente a Defensoria Pública de São Paulo, ela se situa como o órgão que atua tanto no direito de família, principalmente para as pessoas que têm vulnerabilidade econômica, como também na defesa do réu no processo penal, na defesa da criança e do adolescente que estejam perante a Justiça da Infância e da Juventude, na defesa de ações de medicamentos, de reintegração de posse. Esse é o carro-chefe da Defensoria Pública paulistana. Certo. Ô André, e você falou ali né, com relação às pessoas carentes que não podem pagar. O que seria considerado ali uma pessoa carente? Quais são os critérios, né, para uma pessoa conseguir ali o auxílio da Defensoria? Então, a gente aqui em São Paulo adota um critério baseado em salários mínimos, né? A priori, segundo nossa deliberação e a lei, a gente tem um critério de 3 salários mínimos
pelo núcleo familiar, né? É claro que há situações em que há um idoso ou uma pessoa egressa do sistema penitenciário, ou seja, aquela pessoa em livramento condicional, em regime aberto, que esse critério se amplia e se estende a 4 salários mínimos. É justamente para a gente atender aquela população que realmente precisa da defensoria e que sem nós não conseguiria ter o acesso ao judiciário para declarar seus direitos. Que o nosso papel fundamental é estabelecer esse intercâmbio entre o cidadão que não pode pagar advogado com o judiciário, para que a gente possibilite, o Estado brasileiro possibilite, por meio da defensoria, o direito à pessoa ter direitos. Que, apesar dos direitos serem declarados, se os direitos são violados e não se tem meios para acessar a justiça, esse direito acaba sendo violado e não se consegue nenhuma reparação. Então, o direito a ter direitos a gente considera ser o direito básico para exercício de todos os outros. Dessa forma, a Defensoria contribui também para a efetivação do acesso à justiça no Brasil e, especificamente, a Defensoria de São Paulo no Estado de São Paulo. Ocorre que, como ela é vocacionada, em primeiro lugar, à defesa do hipossuficiente econômico, a gente estabelece essa regra. É claro que há situações em que a pessoa, a mulher vítima de violência doméstica, ela está numa situação de hipervulnerabilidade. Segundo as 100 regras de Brasília, o hipervulnerável é aquele que encontra uma dificuldade maior de entrar em contato na defesa dos seus direitos. Dessa forma, a gente excepciona critérios econômicos em situações peculiares. Mas, em regra, na questão, em relação ao hipossuficiente econômico ou carente de recursos, são 3 salários mínimos. Eventualmente, 4 salários mínimos, dependendo do núcleo familiar. Certo, interessante, doutor. Doutor, né, nosso país é um país de maioria das pessoas com uma classe econômica um pouco mais baixa, com dificuldades financeiras. Como que você vê a importância, né, da gente ter esse órgão que faz essa defesa? A gente sabe que é um dito popular que muitas vezes quem tem dinheiro apenas se defende, né, que quem tem dinheiro leva uma vantagem aí nos processos judiciais, principalmente. Mas como que o senhor vê, então, a importância, né, da Defensoria Pública, né, na manutenção do direito dessas pessoas aí em situação de vulnerabilidade? A Defensoria Pública ela é considerada pela Constituição uma instituição essencial ao acesso à justiça. Uma instituição que tem por princípio e função institucional garantir esse acesso, tanto às pessoas que não têm condições de pagar advogado, como a pessoas em situações extremamente vulneráveis, que não têm meios de procurar um advogado. A Defensoria, nesse sistema de acesso à justiça que vem já há algum tempo, é importante frisar que aqui no Estado de São Paulo a gente foi fundada como instituição, um órgão, em 2006 para 2007, mas já existe Defensoria Pública no Rio Grande do Sul há muito mais tempo. Defensoria Pública Fluminense, no Rio de Janeiro, existe desde a década de 60 e 70. E hoje o Brasil encontra-se quase todo com a Defensoria Pública instalada. De fato, o sistema excludente que a gente vive em renda é enorme, que causa também esses desajustes no direito a ter direitos, no acesso à justiça. E a função da Defensoria é justamente tentar contribuir para diminuir essa desigualdade, realizando aquilo que o objetivo da República Federativa estatui. A Constituição estatui como objetivo do Brasil reduzir desigualdades e reduzir marginalidades, e a Defensoria atua também nessa situação, na prevalência dos direitos humanos, na redução das desigualdades, garantindo que mais gente possa ter acesso ao judiciário, ter acesso a uma declaração do Estado juiz, que ele diga se aquela pessoa tem ou não aquele direito, mas que pelo menos oportunize que a pessoa
garanta pelo menos uma palavra do Estado juiz, né, o Estado representado pelo juiz que vai julgar aquele processo, ele pelo menos tenha esse acesso e não ficar excluído. É verdade que esse dito popular de que o pobre ele tem menos acesso a alguns direitos, mas é verdade também que a gente conta com um corpo capacitado, que passa por um concurso público difícil, concurso público inclusive está tendo um agora, em que tem provas múltipla escolha, provas escritas, provas orais. Então, eu tenho certeza que todos os profissionais, membros da Defensoria Pública, eles estão perfeitamente capacitados e aptos para exercer um trabalho de eficiência, um trabalho de qualidade e uma prestação de serviço ao usuário de excelência. Certo. E seguindo nessa linha, a gente vê que o direito, de uma maneira geral, advogados, é uma profissão associada muito ali ao capital, né, ao poder econômico. O que levou o senhor, no caso, a entrar nessa área da defensoria pública, fazer prevalecer os direitos das pessoas menos favorecidas? Como que você analisa a diferença do defensor público, no caso, né, com outros advogados? Assim, como que o senhor vê isso? Eu não saberia dizer a diferença entre o defensor e o advogado, tá? Porque a parte profissional, eu acho que compete a cada um, né? No meu caso específico, eu sempre quis ser defensor. Eu venho do Rio de Janeiro, onde a defensoria já vem estruturada há alguns anos, né? Estagiei na Defensoria Pública Carioca e sempre tive essa vontade de ingressar nos quadros da Defensoria Pública, de um modo geral, e produzir esse trabalho de acesso à justiça, né? É um trabalho que alia tanto aquilo que se gosta de fazer, porque primeiro a pessoa tem que gostar de advogar, de ser defensor, né, de fazer a sua profissão normalmente, e também de gostar de ajudar. É muito gratificante para mim quando o usuário, o assistido, vem agradecer a gente, seja porque conseguiu uma liberação do preso, seja porque conseguiu aquele divórcio que ela sempre buscou, ou a guarda da criança, ou até uma medida protetiva da mulher que vinha sofrendo violência rotineiramente. E nada paga assim, essa situação de gratidão, né? Eu tenho histórias lá na capital, né? Eu venho da capital de São Paulo, onde eu atuava anteriormente, de pessoas que iam chorar lá, agradecendo. Poxa, eu sempre tentei isso e Nunca consegui. vindo aqui eu consegui rápido. Nossa, que bom que você está me atendendo com humanidade, né? Que eu acho que o judiciário, eu digo todos, inclusive a gente, tem que ter esse cuidado, né? O sistema de justiça, de desvincular um pouco do papel, né? A gente tem um processo que ali tá em letras, então às vezes a gente esquece que tem uma vida por trás dessas letras, tem uma história, tem um sofrimento, tem anseios daquela pessoa que está sendo julgada. E eu acho que é essencial para todos do sistema de justiça ter essa percepção e ter essa sensibilidade. E é muito bom quando a gente sai um pouco do papel e recebe essa gratificação de agradecimento dos usuários. Foi o principal norte que me levou a tentar a defensoria pública, né? A querer ser defensor público. Uma vez, inclusive, o Dr. Bruno falou que acho que o papel às vezes é muito frio, né? E que exatamente às vezes a gente esquece que está lidando com a vida das pessoas, né? Exatamente. Certo. Eu queria falar um pouquinho, por que em São Paulo demorou um pouco mais? Tem algo específico, assim, como curiosidade, assim, de uma maneira geral? O senhor falou que a defensoria ela já estava presente em outros estados, né? Acabou demorando um pouco mais para chegar em São Paulo? Olha, eu não sei apontar uma questão, tá? Que demorou a surgir a Defensoria de São Paulo. É bem verdade que a gente já prestava serviço por meio da Procuradoria de Assistência Judiciária, né? Então, ela como órgão, ela surge em 2006 para 2007, mas já existia o serviço sendo prestado. Então,
talvez por isso, já existia um serviço prestado, não havia necessidade, naquele momento histórico, do surgimento da defensoria, né? Existem estados que já tinham defensoria, mas também tem muitos outros que ainda não têm ela bem estruturada, né? A própria Defensoria Paulistana ela precisa ainda de uma ampliação para prestar o serviço dela em todo o estado. Mas a gente tem defensorias como do Paraná em Goiás, que ainda é insuficiente, bem mais insuficiente ainda. Então, não é uma peculiaridade do estado de São Paulo, né? Mas eu acho que a tendência é a valorização e o crescimento da defensoria. E aqui no estado de São Paulo, será que a gente já tem aí em números suficientes esses defensores para estar auxiliando a população do nosso estado? Ou como que está esse processo? A gente tem um processo de expansão, tá? A gente recentemente teve uma aprovação de alguns cargos que ainda estão sendo preenchidos. A gente está em concurso sendo realizado nesse momento, né? Tá já nas fases finais do concurso. Ainda assim, a gente vai ter um déficit de defensores bastante alto, tá? Em termos per capita da população para o número de defensores, ainda vai ser um número muito pequeno. É claro que nas cidades onde a gente já atua, a gente consegue absorver bastante demanda, mas ainda o estado de São Paulo é muito grande, é muito populoso, então a gente precisa mais que dobrar pelo menos o número. Na Emenda Constitucional 80, houve um prazo de 8 anos para instalar as defensorias em todas as comarcas do país. Todos os municípios que têm a judiciário, a ideia do legislador constituinte é estabelecer um defensor. Esse prazo ele é muito curto para o tamanho da Defensoria de São Paulo e o tamanho que a gente precisa abraçar. Mas certamente a gente precisa de mais cargos para cumprir esse mandamento constitucional. Tá certo, André. Conversa tá boa, a gente vai para um breve intervalo. A TV Câmara Entrevista de hoje vem explicar um pouco mais sobre o serviço público oferecido pela Defensoria da Cidade, quem pode participar e como funciona todo esse processo. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho.